Estou mostrando aqui para vocês porque eu estou falando do Tribunal do Júri. Nós vamos estudar isso ainda, tá bom? Vamos falar então da outra competência pela natureza da infração, a título de exemplificação, a Justiça Militar. Quem pode ler o artigo 125, parágrafo 4º da Constituição Federal, que fala da competência da Justiça Militar? Por gentileza. Se não me engano, 125, parágrafo 4º, que fala da competência da Justiça Militar, que é em relação da natureza da infração. Se for crime militar, justiça militar. Se for crime comum, a justiça comum e a justiça do júri. A justiça do júri também é justiça comum, né? Agora, a justiça militar, existe alguns comportamentos, por exemplo, crime contra a vida, contra a civil. Quem vai julgar o policial militar? Não é a justiça militar, é a justiça comum. Crime de abuso de autoridade, quem vai julgar? É a justiça comum, não a justiça militar. Então, o que achou o 125, parágrafo 4º? Certo? Foi isso que eu disse? Então está aí no artigo 125, parágrafo 4º. E para a gente finalizar, por gentileza, vamos ler a súmula 42 do STJ, 42, 78, 53 e súmula 6. Salve engano. As 4 súmulas. Vamos começar. Súmula 42, 78, 53 e súmula 6 do STJ para a gente fechar esse contexto da Justiça Militar, por gentileza. Quem pode localizar essas súmulas, anotem aí que são importantes para a gente fazer esse estudo de competência em razão da natureza da infração. Certo? Então, está descrevendo aí a competência. O que mais? Pode fazer a leitura da outra, 78, né? 53, súmula 6. Do STJ. Quem tiver localizado também pode ler, se quiser. Setenta e oito. Certo? Então, esclarecendo a competência da Justiça Militar. E agora 53 e a súmula 6 também do STJ. 53. Certo? Então, compete a Justiça Estadual. O sujeito que foi lá cometeu um crime contra a instituição militar estadual. Eu vou lá no quartel da Polícia Militar e cometo um crime lá, né? Um crime de dano, eu vou responder na Justiça Estadual, por força desta orientação do Superior Tribunal de Justiça. Certo? Súmula 53. E a súmula 6. Então, olha, se for o sujeito com a viatura lá contra civil, a competência é da Justiça Estadual, não da Justiça Militar. Agora, se for 2 militares causando um acidente de trânsito, 2 viaturas batendo, a competência será lá da Justiça Militar. É isso que diz a súmula 6 do STJ.
certo? Então, quando eu falo em justiça comum, por exemplo, a justiça comum o júri é justiça comum. Justiça especial nós estamos falando, né, da própria, da militar, da eleitoral, da trabalhista, justiça especial. Agora, será que a justiça federal é justiça especial? Não, justiça federal é justiça comum. Então nós temos a justiça comum estadual e federal. Por que federal? Porque tem interesse da União, por isso que é competência federal. Por exemplo, crime de contrabando ou descaminho, competência da Justiça Federal. O crime de falsidade em depoimento na Justiça do Trabalho, tudo é competência da Justiça Federal, exceto, né, o habeas corpus hoje, que está no estrito limite da Justiça do Trabalho, então cabe habeas corpus na Justiça do Trabalho também, é competência da Justiça do Trabalho para julgar habeas corpus em atos praticados de constrangimento ilegal por juiz do trabalho. Então, entre a justiça comum, Estado, por exemplo, tráfico internacional de drogas, competência da Justiça Federal, crimes contra a Caixa Econômica Federal, tem interesse da União? Tem. Já crime de economia mista não tem interesse da União. Certo? Pessoal, então nós vamos finalizar